Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Ho'oponopono e Corte dos Cordões Aka com Carla de Araújo, terapeuta sistêmica com foco no xamanismo, constelação familiar e leitura do campo vibracional, motivada por seu autoencontro e transformação pessoal, vem conduzindo retiros, círculos femininos e cerimônias que facilitam o despertar da presença. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Carla de Araújo e as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oiasim, por todas as nossas relações. Meu nome é Carla de Araújo, eu sou filha do Jonatas e da Rita, sou carioca e atualmente estou morando em Jacareí, São Paulo, numa jornada de minha vida, onde eu vou caminhando e passando por muitas transformações. Eu trabalho com terapia holística, focada no xamanismo, na constelação familiar e na leitura do campo vibracional. Eu sou muito grata a estar hoje aqui conversando com você nesse congresso de xamanismo, um congresso internacional, onde tantas pessoas vão trazer um pouco de si, né, para que a gente juntos possa sentir essa força da Mãe Natureza, que clama realmente para que a gente acorde para a natureza que nós somos. E hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o Ho'oponopono, que é um método de cura havaiano, que se originou nos Kahunas, que são uns xamãs das Ilhas Polinésias, que habitaram o Havaí. E vou falar também sobre os cordões Aka, que são cordões energéticos, aos quais estamos ligados a tudo e a todos, e como esses cordões nos influenciam e como nós podemos cortar esses cordões. Antes um pouco eu vou falar brevemente sobre o xamanismo, sobre o que eu percebo, penso sobre o que é o xamanismo, né? Xamanismo para mim é uma filosofia que te deixa livre para entrar em contato com você mesmo através da Mãe Terra, através dos elementos, do fogo, do ar, da água, tudo isso que é natural em nós. Tudo isso que pode ser percebido não só com os nossos 5 sentidos, mas também com o nosso verdadeiro sentido, que é do eu sou. E eu conheci o xamanismo, assim, de alguma maneira eu fui sendo levada para o xamanismo, né? Senti vontade de ter uma maraca, depois vontade de ter um tambor. Eu falei, meu Deus, estou ficando doida. Agora eu quero tocar tambor, quero chacoalhar maraca. E eu segui meu coração, eu não pensei não, eu segui meu coração e recebi esses espíritos curadores através desses instrumentos, né? Então tive uma interação mais assim física com o xamanismo. Mas o xamanismo está dentro da gente, essa filosofia está muito dentro da gente. Essa filosofia ela tem muito a ver com a nossa criança interior, com a nossa maneira verdadeira de ser, com a nossa maneira genuína de ser. Então o xamanismo para mim, ele te dá essa possibilidade de você ouvir dentro do silêncio da Mãe Terra a verdade, o segredo que nós somos livres e nós somos seres
manifestadores, né? E somos seres gratos, a gente tem a gratidão e o amor como nossa essência primordial. E esse é o olhar que eu tenho dessa filosofia, da filosofia do compartilhar, do agregar, do dividir, do respeitar e não ter esse sentido de separação. Ah, eu vou para a natureza. Não, nós somos a natureza, né? Esse sentido de todo. Isso para mim é muito importante, viver assim. É muito importante para mim, e é o que eu vivo hoje, viver, como eu falo, um pé cá e outro lá. Um pé nessa dimensão e o outro pé em outras dimensões. Ouvindo o meu eu sou, ouvindo os meus antepassados que estão em outro plano, ouvindo a Mãe Terra, né? Sabendo perceber através dos elementos, dos animais, dos acontecimentos, do vento, da brisa, do teu corpo, se perceber mais para que você consiga andar com segurança no Vale das Sombras, né? Nesse lugar que nós estamos aqui encarnados, para que a gente possa fazer de forma assertiva e benevolente o que antes fizemos de outras formas que nos causaram dor e causaram dor aos nossos irmãos. Então o xamanismo para mim é uma riqueza que a cada dia eu encontro mais. Então vamos falar um pouco do Ho'oponopono. Quando a gente fala essa palavra Ho'oponopono, parece até que a gente tem que fazer um cursinho para aprender essa palavra tão estranha, né? E essa palavra a gente deve falar assim, Ho'oponopono, porque Ho'oponopono significa ação de tornar certo. Tornar certo o quê? O que está errado? Está errado a nossa maneira de pensar. Pensamento, 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 e a gente acabou se perdendo da nossa essência. Isso que eu estava falando, que o xamanismo ajuda muito a gente se conectar com a nossa verdade interior, com a nossa essência interior. Então, o Ho'oponopono, a tradução dessa palavra havaiana, significa tornar certo. E através desse método de cura, que é um método muito simples, mas é um método muito profundo, gente. Olha, é muito profundo o Ho'oponopono. Tornar certo através da limpeza do excesso de informações que nós trouxemos de outras vidas, de outras dimensões. A gente pode chamar isso de karma, né? Porque esses pensamentos, eles criaram a nossa maneira de perceber o mundo. E a maneira que a gente percebe o mundo, a nós mesmos e as pessoas, nós vamos tomar decisões na nossa vida. E essas decisões, elas partem muito de recordações inconscientes, subconscientes, que estão na nossa uniripile, na nossa criança interior, que eu vou falar mais para frente um pouquinho do que o Ho'oponopono trata de limpar essas memórias. Então, através dessas escolhas que nós vamos fazendo, e a gente vai se atropelando pela vida, né? Se atropelando pela vida, atropelando as outras pessoas muitas vezes, se desconectando do nosso coração. Quantas vezes a gente quis falar um não e acabou falando sim, quis falar um sim e acabou falando não. A gente está num ponto de desequilíbrio da humanidade, que a gente pode até chamar isso de doença, onde a gente não consegue falar o não, com medo de não fazer parte e de ser rejeitado. E a gente também tem medo de falar o sim, tem medo até de se declarar amorosamente para alguém, né? Eu te pergunto, há quanto tempo você não se declara amorosamente para você? Há quanto tempo você não se declara amorosamente para alguém que você ame de verdade, né? Às vezes dá vergonha, né? A gente se sente vulnerável. Então, tudo isso são periferias de nossa alma que fizeram com que a gente se perdesse da nossa essência, que é extremamente amorosa.
A gente é uma criatura que a gente quer pegar, quer abraçar, quer sentir o cheiro, quer tocar, quer sentir o calor, quer compartilhar, quer dividir. Faz alguma coisa, você quer mostrar, quer dividir, né? Tem essa necessidade de viver em grupo e a gente acabou se perdendo disso com os excessos de pensamentos. Então, esse método Ho'oponopono, ele foi criado pela Morná Simeona, que era uma xamã, é uma xamana, eu sou, né? É uma xamã Morná Simeona, apesar de já ter desencarnado. Partiu dos princípios de curas familiares que os kahunas, os antigos kahunas faziam. Quando uma pessoa, por exemplo, chegava doente ou com algum problema para um kahuna, buscando a cura, chegava nesse xamã dizendo que estava em conflito, o xamã kahuna perguntava para essa pessoa: você tem culpa? E a pessoa ficava assim: culpa? Ele falou: volte para casa, durante 3 dias escreva num papel todas as culpas que você tem e daqui a 3 dias você volte que nós vamos trabalhar. Então essa pessoa voltava e tinha muitas culpas, né? É um exercício, inclusive, que eu proponho para as pessoas: escrever num papel todas as culpas. E quando você começa num nível superficial da mente, daqui a pouco você vai lembrar de tanta coisa que você já tinha esquecido, mas que está lá dentro, profundamente guardado, intocável ali, porque aquilo provoca dor. Então, essa pessoa voltava com essas culpas anotadas e o xamã convidava a família dessa pessoa. Toda a família que você pode convidar, que possa estar aqui, você traga. E ali o xamã fazia uma roda de cura, digamos assim, uma roda de perdão, onde cada pessoa da família falava sinceramente o que sentia, estando naquela família, daquela maneira, com tudo que ela sentia. Então cada um falava e era ouvido, sem interrupção, e depois o kahuna fazia um ritual de perdão sincero e todos se perdoavam e aquela pessoa ficava curada. E Morná Simeona, mais para frente, ela inspirou o Ho'oponopono como um método de cura de identidade própria, onde nós poderíamos fazer esse método dentro de nós sem precisar trazer toda a família. Por quê? Porque muitas vezes um familiar já tinha falecido, ou estava viajando, ou não podia ir, ou não queria ir. Então, o Ho'oponopono é um método de cura pessoal. A gente não faz Ho'oponopono para curar o outro, partindo do princípio que nós só vamos perceber no mundo o outro e as coisas da maneira que a gente percebe por conta das nossas frequências de informações que temos na nossa mente subconsciente. Um exemplo é a pessoa que tem medo e a pessoa que vive naturalmente sem medo. Quais são os registros que essas duas pessoas têm diferentes? Uma tem mais registros, mais experiências de medo, viu, ouviu e sentiu mais registros de medo. Essa outra não, então ela não tem essas imagens internas. A Morná, ela era uma curadora, né? E desenvolveu tanto esse método quanto a oração do Divino Criador do Ho'oponopono, onde muitas vezes ela estava próximo de alguém que estava enfermo e ela fazia essa oração e a pessoa curava na hora. Outra coisa, os kahunas eram famosos pela cura de ossos que eles faziam. Pessoas com fraturas expostas eram curadas assim, 2, 3 horas. Os ossos voltavam para o lugar, se regeneravam. Era uma coisa impressionante. Mas tudo isso você precisava da presença do xamã, da oração do xamã. A Morná trouxe esse método de cura, o Ho'oponopono, para que a gente, hoje em dia, inclusive, na cidade, na vida urbana, no nosso cotidiano, a gente pudesse curar toda a família
do jeito que ela foi, que está em nós. E na nossa família tem muitas dores também, tem amor e tem dor, tem bloqueios, tem repetições de movimentos equivocados. E através da oração do perdão e das palavras de cura do Ho'oponopono, que nós vamos repetindo, nós vamos influenciando a nossa mente subconsciente com essas palavras. Então, a nossa mente subconsciente vai fazendo com que os arquivos, as lembranças de dor, lembranças traumáticas que trouxemos desde o início da criação, possam ser liberados. Mais para frente, o Dr. Lin, que foi um discípulo de Morná, ele curou muitos doentes mentais num presídio onde ele trabalhou. Isso vocês podem encontrar relatado no livro O Limite Zero, do Joe Vitale. E depois ele escreveu outro chamado Marco Zero, se você quer conhecer mais a fundo o Ho'oponopono. E hoje nós temos outros livros aí também, você vai encontrar, se você se toca com essa energia que eu estou falando aqui. O Dr. Lin, ele fez muita cura sem estar em contato direto com esses presos, doentes mentais, presos de alta periculosidade. Ele pegava o prontuário desses presos, lia o que eles tinham feito e ele falava assim: Divino Criador, por favor, limpe em mim as memórias que eu compartilho com essa pessoa. O que fez com que essa pessoa fizesse isso, por favor, limpe isso em mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, o Dr. Lin e a Leia Carla Rio Lin, mas a gente fala Lin, né, gente, para não embolar muito a língua. Então, o Dr. Lin, ele inspirou essas 4 frases dentro do que ele aprendeu como discípulo de Morná, porque a Morná trabalhava de uma outra forma, e ele inspirou essas frases para a cura. E o Joe Vitale trouxe isso para o Ocidente. Hoje nós aqui podemos utilizar o Ho'oponopono graças ao Joe Vitale, né? Que trouxe, Morná passou para Dr. Lin lá no Havaí, um médico psiquiatra, e Dr. Lin passou para o Joe Vitale, que de certa forma foi discípulo dele. Então, como que a gente faz Ho'oponopono? Os Kahunas, já muito antigamente, eles entendiam o ser humano com 3 forças, 3 níveis de consciência. A Uhane, que estava ligada à nossa parte racional, nosso hemisfério esquerdo. A Unihipili, que está ligada ao nosso hemisfério direito, e a nossa parte criativa, a nossa parte lúdica, a parte da criança interior. E a mente supraconsciente, que eles chamavam de Aumakua. Então eles entendiam essa trindade como que uma pessoa encarnava, recebia esses 2 seres, essas 2 entidades, o Uhane e o Unihipili, e o Aumakua estaria mais em cima como o eu superior que nos guia. E unindo, fazendo com que a Uhane e a Unihipili entrem em sintonia, em harmonia, nós conseguimos ouvir o eu superior. Então assim, deixa eu tentar resumir isso para vocês de forma bem simples. Nós temos uma parte divina, o nosso eu superior é uma parte do Wakatanka, do grande mistério, o que a gente chama de Deus, do todo, da inteligência primordial. Então, Aumakua, ele tem uma visão totalmente espiritual e que abrange tudo em todas as épocas. É o todo. A Uhane é o nosso hemisfério esquerdo, que é extremamente limitado e que nos move em torno de 10%, provavelmente menos. Ela nos move nas nossas escolhas, apesar da gente pensar muito, ela fica pensando, e muitas vezes faz a gente escolher uma coisa que não é boa pra gente,
que não está no nosso caminho de plenitude. E a Uniripili é esse serzinho que mora no nosso hemisfério direito, que é a nossa mente subconsciente. Lá estão todos os arquivos de memórias, os nossos dons, nossos talentos e memórias que a gente chama dentro desse trabalho, memória de recordação de dor. E o que acontece? Quando a gente encarna, era para esses dois espíritos, eles chamavam de dois espíritos, se comunicarem de forma amorosa, porque a gente só consegue o contato com o eu superior através da Uniripili, através da nossa criança interior. E o que acontece na nossa sociedade? Nós fomos, há milênios, nós fomos ensinados a nos separar de nossa intuição, a achar que aquilo não tem valor. E a gente foi muito estimulado a trabalhar com o nosso hemisfério esquerdo. A razão, eu tenho que pensar, eu tenho que saber tudo, eu tenho que ler todos os livros, eu tenho que fazer todos os cursos, eu tenho que, enfim, saber, nesse nível que é um nível muito superficial do hemisfério esquerdo. E a gente acabou esquecendo essa parte nossa feminina, que é a Uniripili, que é a nossa criança interior e que é a nossa parte do dom e talento natural e a chave que a gente tem para falar com a Almacu e receber as orientações para andar nesses caminhos que são tão tortuosos aqui na Terra. E o que aconteceu? Essas duas, a gente pode chamar de entidades como força, elas ficam brigando. Já percebeu em você como parece que tem duas partes dentro de você que ficam brigando? Às vezes você fica se xingando, se criticando a sua maneira, o seu jeito, falando, você não é bom, você é burro, você é isso. Então, essas duas partes estão em desequilíbrio. O trabalho do Ho'oponopono, ele promove uma limpeza na Uniripili, uma limpeza de memórias e faz com que a sua criança interior se sinta boa como ela é. Porque o que a gente passou na nossa vida, com tantas coisas que a gente se deixou influenciar do que nos falaram, né? Nós somos uma repercussão do que nós percebemos através dos outros olhares, das outras pessoas, a respeito de nós mesmos, desde que nós éramos criança. Então a gente foi crescendo, achando muitas coisas, acreditando muitas coisas sobre nós, que não são verdade, né? São percepções diversificadas de outros olhares que estão sob o impacto de suas próprias memórias. Então o Ho'oponopono é um método de cura muito profundo, porque quando você começa, já eu vou passar para você como que você pode fazer isso no seu cotidiano. Ele começa a trazer memórias mais superficiais e conforme você vai dando seguimento nesse trabalho de cura, ele vai trazendo muito lixo tóxico que está num lugar que você nem imagina, inclusive vai trazendo coisas aí desde o início da criação. Como que a gente faz Ho'oponopono? Então, voltando aqui, Ho'oponopono é um método de cura havaiano que limpa memória. Qual é o objetivo do Ho'oponopono? Silenciar a mente. Quando você silencia a mente, você fica totalmente presente no aqui e agora. E você age segundo as percepções do teu eu sou verdadeiro. Eu vou por ali ou por aqui? Eu aceito isso ou não? Eu faço isso ou não? Isso é melhor? Me causa bem-estar? Ou é pior? Me causa mal-estar? Você vai estar conectado com a natureza. O Ho'oponopono é um método xamânico. Você se conecta com a natureza
os seres, os insetos, os animais, os quadrúpedes, as árvores, as folhas, o jeito do vento, você percebe ali um ensinamento, mostra um caminho para você, né? No outro dia eu estava com uma dúvida a respeito de uma coisa, e o que eu fiz? Eu comecei a pensar muito. Eu falei, não, para, Carla, para de pensar. E sentei perto do meu lugar do fogo sagrado, sentei numa cadeira ali no jardim e comecei a fazer Ho'oponopono, voltando para a minha presença. E daqui a pouco eu estava sentindo uma brisa que vinha do oeste. E uma brisa que vinha da caverna do urso. E eu percebi que eu tinha que esperar, aguardar, me silenciar, me recolher, para que as coisas se processassem. E assim eu fiz e tomei um caminho maravilhoso. Então esse é um exemplo de quando a gente está presente, a gente percebe o que está vindo. Então, o Ho'oponopono, ele trata disso, de você sair desse mundo mental que tem vários patamares, e quando você se perde nessas dimensões do pensamento, cada uma vai te levando para outra, e tem pessoas que vivem aqui nessa vida que estão há 50, 60, 70 anos que não sabem o que é presença, nunca tiveram presente, né? Que fazem um trabalho xamânico, por exemplo, uma roda de cura, e fala, primeira vez que eu estou presente, desde a minha infância, né? E a nossa criança normalmente é muito presente e a gente vai se perdendo e vai ficando conectado com isso tudo que está na forma de pensamento que a gente tem que ser e não que a gente é. E a gente não tem que ser, a gente precisa acordar e se libertar. Então como é que você faz o Ho'oponopono para esvaziar o seu pensamento? Lembrando que quando você inicia esse processo, provavelmente, genericamente, você vai ter uma expansão de consciência, uma boa limpeza, e depois vão vir assim mais memórias e talvez você se sinta um pouco mais incomodado, mas é normal e daqui a pouco isso vai ser limpo. Então assim, entre em contato com o que está te incomodando. Você pode até fazer isso agora, caso você tenha algum conflito, alguma coisa que não está caindo bem em você, né? Dá uma pausa, respire e entre em contato com algo que você queira transformar. E aí você vai falar mentalmente, ou com a palavra em voz alta. Você é que decide, tanto faz. Entre em contato e dentro de você, você fala, se dirige a teu divino Criador, ao Aumakua. Divino Criador, eu quero limpar isso em mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Só isso. Ho'oponopono, gente, é só isso. É simples. Onde está a doença? A doença está no lugar onde saímos da simplicidade. Se você quer conhecer a ti mesmo, encontre a simplicidade. Enquanto você não encontrar isso, você não te conhece, né? Divino Criador, eu quero limpar isso em mim. Divino Criador, eu quero limpar em mim o que está contribuindo para esse conflito. Eu não sei o que tem em mim que promove isso, mas eu quero limpar, por favor. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Siga fazendo isso se você quiser, se você sentir, e você vai ver a diferença. Depois de mais ou menos 2, 3 semanas, provavelmente você vai começar a sonhar que está fazendo Ho'oponopono. É muito bom, significa que a sua mente subconsciente já absorveu de uma tal maneira que ela mesma fica processando isso repetidamente, num nível mais profundo. Divino Criador, eu quero limpar em mim. E o Ho'oponopono, nós limpamos em nós qualquer coisa de desarmonioso que a gente esteja percebendo no nosso mundo. Parte do princípio
que nós só vemos, só percebemos o que tem dentro de nós. Isso é fato realmente. Então, por exemplo, se você aí que está me ouvindo, está me assistindo, tiver algum conflito, eu aqui limpo isso em mim. Divino Criador, por favor, limpe isso em mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E a gente vai tendo noção da teia, da malha em que todos nós estamos conectados. Todos nós atemporalmente estamos conectados nessa malha. E a gente vai limpando. Então, o Ho'oponopono básico, eu falei aqui para você do básico do Ho'oponopono. Agora eu quero falar um pouco dos cordões Aka. Os Kahunas, a Morna Simeona principalmente, ela falava muito dos cordões Aka. Cordões Aka, para quem inclusive teve oportunidade de vê-los, como eu já os vi, né, algumas vezes, eles são como fios bem fininhos, gosmentozinhos, é como se fosse uma teia de aranha um pouco mais viscosa. E quando nós sentimos esses cordões em nós, ele faz um barulhinho assim. Os cordões Akas são cordões psicoenergéticos, emocionais, que nos ligam a tudo que nós percebemos. Por exemplo, eu agora já tenho cordões Aka com essa câmera. Eu agora tenho cordões Aka com essa árvore. Essa árvore tem comigo. Eu tenho cordões Aka com você, que está me vendo. Você tem cordões Aka comigo. A questão é com quem ou o que nós temos cordões Aka. Porque esses cordões, eles ligam um ponto a outro, uma pessoa a outra, uma coisa a outra, ou uma pessoa a uma coisa, e eles ficam passando informações. Um exemplo disso, por exemplo, você conhece uma pessoa, essa pessoa tem uma maneira dela, né? Você tem a sua maneira. E você começa a interagir com essa pessoa, já percebeu que você começa a ficar um pouco parecida com essa pessoa e essa pessoa começa a ficar um pouco parecida com você? Isso tem a ver também com uma transmissão que o cérebro faz de ondas, de frequências e ondas eletromagnéticas, mas isso tem a ver também, por outro olhar, com os cordões Aka. Isso é ótimo, ter cordões Akas com pessoas benevolentes, com os animais, com as plantas, com os seres de luz, né? Com a nossa Mãe Terra. Agora, não é bom e nos pesa. Quer dizer, não é bom não, que às vezes é bom porque aquilo, o pesar é que faz a gente depois se aprumar mais, né? Mas assim, o que nos pesa é manter cordões de maneira que a gente acaba ficando apegado a pessoas, objetos, situações. Então a gente tem um trabalho de corte de cordões Aka. Por exemplo, uma pessoa querida que desencarnou, você corta os cordões Aka. Um ex-relacionamento afetivo, um ex-amigo, um ex-imóvel, uma ex-casa, um ex-carro, um ex-lugar. E você pode também cortar quando você está no lugar, porque o corte de cordão Aka, ele está cortando tudo que é informação dentro desse mundo de ilusão e não do eu sou. Você nunca vai poder cortar o seu eu sou. O que tu é, isso você nunca pode mudar. A limpeza, ela é feita nessas partes periféricas e ilusórias onde a nossa alma se perde. Então, por exemplo, tem uma pessoa que quer vender um imóvel, por exemplo, e não está conseguindo. Ela vai trabalhar o corte de cordão Aka com aquele imóvel, ela vai trabalhar com a oração de perdão, de limpeza, de culpa. O Kahuna perguntava para a pessoa: você não está vendendo esse imóvel, você tem culpa, vamos limpar a culpa. E eles partiam desse princípio, que o que te atrapalha são
esses sentimentos, essas emoções, culpa, raiva, mágoa, palavras que não foram ditas, coisas que você engoliu e ficou com raiva, esses sentimentos que fizeram com que você se perdesse do quanto bom você é. E à medida que você vai limpando com o Ho'oponopono e cortando os cordões Aka, você vai se relembrando de quem você é. Você é um ser livre que veio aqui experienciar o mundo, o planeta, poder passar pelos jogos de ilusão, saber escolher o melhor para você, que te faz transcender, ascender e sair desse plano com orgulho de você e ser recebido pelos seus amigos, seres espirituais, com muita alegria, né? Porque todos estão torcendo muito por nós, nossos antepassados queridos também, que já se foram. Então, preste atenção no seguinte: eu sou o eu sou, você é o eu sou agora. E quando a gente restabelece essa ordem divina da presença eu sou em nós, não existe mais problema, não existe mais conflito, não existe mais excesso de pensamento. Por quê? Porque você saiu dessa plastificação que o ser humano se encontra. Você é natural. Como é ser natural? Ser natural é ser quem eu sou, fazer as coisas que eu gosto, trabalhar no que eu gosto. Gente, já parou para pensar quantas pessoas acordam todo dia para trabalhar em coisas que detestam e estão ficando doentes, estão se ferindo muito profundamente na alma? Então, ser quem você é. O Ho'oponopono trata disso. Limpar, limpar, limpar. Amo vocês, minhas memórias, e sou grata pela oportunidade de libertar vocês e a mim. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Divino Criador, divina presença em mim, eu quero cortar todos os cordões Aka que eu compartilho com qualquer tipo de conflito ou situação que me limita. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Você pode estalar o dedo também, que você sabe que você está provocando uma onda energética, né? Que ajuda a desfazer esses cordões. Quando a gente toma banho de erva também, a gente limpa cordões. Gente, são infinitos cordões o tempo todo. O tempo todo. Quando você pega... Você quer ver uma coisa séria, e o pessoal faz muito hoje em dia? Quando você acorda de manhã, mal acordou, a pessoa já pega o celular e vai no WhatsApp. Você ainda está com o teu corpo encaixando o perispírito, né, como eu falo, e você já está recebendo o cordão Aka daquelas informações. Tantas informações totalmente irrelevantes para a sua jornada de luz, sua jornada de autoconhecimento. E você com aquilo... uma inundação de cordão Aka é uma inundação de inundações de formas, pensamentos, de estruturas mentais e que muitas vezes vão te desviar do seu caminho. Então, fica atento a isso. Faz uma experiência de 3 dias fazendo diferente. Se você tem esse hábito... Eu vou fazer diferente. Durante 3 dias eu vou deixar para olhar o meu celular e o meu WhatsApp só 1 hora depois que eu acordar, que eu já tiver tomado meu banho. Cordão Aka, tá? Cordão Aka, limpando o cordão Aka. Então, como que a gente usa? Será que eu expliquei direito o cordão Aka para vocês? Deixa eu ver se tem mais algo aqui. Quando nós temos uma relação sexual, nós fazemos ligações de cordões Akas profundas. E se foi uma relação afetiva que nos causou danos, né? Eu trabalho com roda de mulheres e a gente tem aí muitas, homens e mulheres, mas a gente sabe que é um número muito maior de mulheres que sofreram abusos, agressões físicas, psicológicas. Essa relação e esses cordões Aka, eles provocam danos nessa pessoa que às vezes a gente leva
3, 4, 5, 10 anos para quebrar um condicionamento limitante que foi criado por esses danos, estão em camadas profundas, prendendo a nossa alma, né? E aí tem a parte de alma que vai ficando presa, e resgate da alma e tantas coisas. Mas a gente está querendo falar aqui sobre o cordão Aka e o Ho'oponopono. Então, preste atenção, tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é assim: a gente só deveria transar com quem a gente admira muito. E infelizmente a gente não faz isso, né? Por que transar com quem a gente admira muito? Entre aspas. Porque a gente está captando, está trocando informação através desses cordões com alguém que é bondoso, que é criativo, que está fazendo algo bom por si, está fazendo algo bom pelo mundo. E a gente capta essas informações, porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Você começa a se misturar, a trocar ondas, trocar cordões, e procure então esses 5 seres, 5 pessoas que te acrescentam para a sua jornada. A nossa jornada na Terra é como se fosse uma canoa. E você precisa de 2 braços fortes para remar, né? Precisa ter força de vontade e disposição para olhar para onde você quer chegar, e precisa estar sempre olhando no horizonte o caminho que você quer ir. E você vai colocar ou retirar dessa canoa o que é relevante. Porque se você colocar um monte de informação que não é relevante, o que vai acontecer? Você vai se perder do seu caminho. Talvez o seu reme quebre no meio. Talvez você desista quando está quase chegando. Agora, se você se cerca de pessoas e situações que te agregam, que fazem você ficar forte, ficar confiante, ficar feliz, acreditar cada vez mais em você, o que acontece? Você rema rapidinho e você chega onde você precisa estar para transformar, para curar, para fazer a sua missão, fazer o que você veio fazer aqui, seja ela qual for. Então, como que a gente corta cordão Aka de uma forma simples? Você pensa na pessoa ou na situação que você quer cortar o cordão, algo que está te pesando, algo que de alguma maneira você quer se desvencilhar, e você fala: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, por favor, eu peço que vá na origem, no início, atravessando todos os tempos, e corte todos os cordões Aka sobre essa situação. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E você vai trabalhando assim. Essa é uma forma simples de fazer. Eu tenho inclusive um vídeo no YouTube com essa meditação bem toda completa, corte de cordão energético. Depois o Samuel coloca lá para vocês. E vocês podem fazer, é um trabalho de cura assim profundo, tá? E também quando você está fazendo isso, vem muitas memórias. Vem à tona muita coisa que você já esqueceu e está lá. Já estamos no nosso tempo, Samuel? Ou você quer que eu pare, que continue e encerre? Muita gratidão. Oi? Pode aparecer, a tua voz é bonita também. Tá bom assim. A gente voltar à nossa natureza, né, gente? A gente se condicionou a ter que fazer tudo certo, tudo dentro do formato, tudo dentro da câmera, né? Olha, você tem que falar certo, você não pode tossir, você não pode espirrar, você não pode se mover. E esse é um grande equívoco, né? Quanto mais natural a gente for, quanto mais a gente se deixar fluir, mais bom fica, mais livre a gente é para ser diferente com a sua diferença, cada um sendo quem é. Muito bom. Então vamos fazer um trabalho aqui de limpeza. Entre em contato com a beleza do teu ser,
Respira profundamente. Vamos bater nossos tambores, entrar em contato com a Mãe Terra. Que a força dos pajés, dos curadores, estejam aqui conosco, a força dos nossos irmãos índios queridos, dos caboclos. Relaxa teu corpo, aprofunda na tua respiração. À tarde, quando de volta da serra, com os pés sujinhos de terra, vejo a cabocla passar. As flores vêm para a beira do caminho, olhar aquele jeitinho que ela tem de caminhar. E quando ela na rede adormece, os seios morenos esquece de na camisa ocultar. As rolas, também morenas, cobrem-lhe o colo de penas, para ele se agasalhar. À noite, dos seus cabelos, os grampos, são feitos de pirilampos, que as estrelas podem pegar. E as águas do rio que vão passando, ficam seus olhos pensando se já chegaram ao mar. Com ela dorme toda natureza, eu pudesse a correnteza, fica o céu todo apagado, somente com o nome dela na boca, pensando nessa cabocla, Jurema, fica o caboclo acordado. Que o ser que habita, lindo em você e perfeito, seja agora e sempre tua luz no teu caminhar. Muita gratidão. Um beijo. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando esse evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.